Meus amigos, desde ontem na live eu falei, né, que seria um baita de um jogo difícil pro Cruzeiro, que o Atlético, desde que surgiu pro mundo aí, tem sido um time muito bem organizado e nessa temporada já havia ganhado da Tombense e dificultou demais o jogo pro Cruzeiro hoje, com uma boa organização, um time bem treinado, com bons talentos individuais também, né, que já vem treinando há mais tempo nesta temporada do que o próprio Cruzeiro, afinal de contas isso é uma coisa comum, né, dos times do interior iniciarem a pré-temporada antes dos grandes da capital. Então, assim, o Cruzeiro teve muita dificuldade dentro de campo mesmo com a bola rolando, mas sobretudo no segundo tempo com a parte física, onde a gente via o time do Atlético literalmente sobrando fisicamente, o Cruzeiro bastante desgastado, até mesmo os nossos atletas que entraram no decorrer do segundo tempo meio que com a língua para fora ali, né? Talvez pela expulsão do Davó também, que com certeza maximizou essa diferença física das duas equipes, mas o Cruzeiro não conseguiu ser aquele time competitivo no segundo tempo. O primeiro tempo do Cruzeiro até razoável, manteve a posse de bola, apesar de ter tomado gol e saído atrás do placar e não ter conseguido criar muita coisa, mas pelo menos a posse de bola nós tivemos, só que posse de bola não ganha jogo, né? Então eu acho que o Cruzeiro tem sofrido demais com falta de entrosamento, com falta de regularidade física, mas sobretudo também com as mudanças, né, cara, que o Paulo Pesolano tem feito aí, com os testes que ele tem efetuado nesse início de temporada e tem que ser feito agora mesmo. Este é o momento para testar se o Rafael Bilu vai conseguir ser um lateral esquerdo, coisa que na minha opinião ele está longe de conseguir, para ver se o Ramiro vai conseguir ser um zagueiro pelo lado direito, coisa que ele ficou distante de conseguir também, se o Wesley vai conseguir jogar centralizado, coisa que eu também não acho que ele vai dar conta. Então, por mais que seja ruim ver o Cruzeiro fazer jogos fracos assim tecnicamente falando, este é o momento para que o Paulo Pesolano possa testar as convicções dele. Algumas vão se confirmar, outras não. Algumas vão dar certo, outras também não. Então é o momento. Por isso que eu não vou começar a criticar agora no que diz respeito à escalação, à formação tática, porque é o momento, cara. É melhor testar agora do que testar no início do Brasileiro ou nas finais do Campeonato Mineiro. Então tá tudo certo, mas já vai dando uma boa noção pra gente do que cada atleta pode ou não fazer dentro de campo, né? Rafael Bilu defensivamente hoje pessimamente, né? O gol que o Cruzeiro sofreu surgiu lá pela nossa lateral direita, onde o Wesley Gasolina e o William não conseguiram acompanhar, o Lucas Oliveira saiu da área e isso gerou muito espaço dentro da nossa pequena área. E aí o Wellington Torrão de cabeça fazendo um gol, né, completamente sozinho e o Bilu literalmente olhando a jogada. Então falta aquela pegada, aquele tino de um jogador defensivo que ele não tem e não era pra ter mesmo, até porque ele é atacante, cara. O máximo que o atacante faz é incomodar o adversário, pressionar, ser chato e não necessariamente marcar no corpo a corpo, ter noção de movimentação. Então é um gol assim que foi de uma falha previsível de um atacante jogando improvisado na lateral esquerda. Escalação do Cruzeiro, Pesolano mais uma vez optou por deixar o Ian no meio campo, que fez uma boa partida no contexto geral. O Wesley Gasolina pela direita não acho que foi tão bem assim. Eu já tenho uma grande resistência com relação ao Wesley Gasolina. Não acho, sabe, sinceramente, que seja jogador para Cruzeiro desde a temporada passada. Já acho ele bem meia boca. A dupla de zaga foi ok. Eu acho que mais uma vez o Brock foi melhor do que o Lucas Oliveira, dando a saída ali pelo lado esquerdo, muito consciente com a bola nos pés, indo no corpo dos caras. Então gostei da partida do Brock, marromenos do Lucas Oliveira, esquerdo Bilu fraco, meio campo, os dois volantes, né? O Cruzeiro começou jogando um 4-4-2 na minha opinião. Então os dois primeiros volantes ali, Neto Moura e Ian, achei que fizeram uma partida ok. Faltou um pouco da criatividade do Neto Moura no jogo de hoje, mas eu senti que ele ficou muito recuado. O próprio Ian saía mais do que ele. O William, que jogou na linha de meio um pouquinho à frente ali, se mandava para o ataque. Então parece que o Neto Moura ficou muito encarregado, muito incumbido da marcação e não deixou com que sua criação aparecesse tanto hoje. Então a partida bem apagada do Neto Moura, assim como a do Ian, que fez o feijãozinho com arroz. Os dois meias que jogaram à frente dos volantes foram o William, que para mim é mais volante do que um meia de fato, e o Nicão. O William jogou como um ponta direita hoje, né? Todo momento ele estava lá na bandeirinha,
pela ala direita, então achei que, não sei se por recomendação do Paulo Pesolano, não me lembro de tê-lo visto jogando tanto assim na Ponte Preta, então eu imagino que tenha sido recomendação. Mas eu achei ele muito avançado, quando na verdade ele deveria participar mais do jogo centralizado ali, daquela pegada no meio campo, de talvez dar um pouco mais de liberdade para o próprio Neto Moura, mas ele se lançou muito pro ataque, mas dá pra ver que é um cara que se impõe fisicamente, que rouba bolas, que tem garra, e eu acho que jogador assim tem tudo para dar certo no Cruzeiro. Só não gostei muito do posicionamento dele dentro de campo. O Nicão, que era para jogar um pouco mais pela esquerda, uma vez que já tinha o William pela direita, acabou jogando muito pela direita também, no meio para a direita. Então achei que aquele setor ficou com muita gente, e lá pela esquerda, que deveria ter alguém para dialogar com o Bruno Rodrigues, achei que ele ficou meio sozinho. O Wesley caía por ali, mas ainda assim jogando meio centralizado, posição também que eu não gosto de ver o Wesley, cara. Eu ainda acho que o Wesley tem que ter campo para correr, e na única jogada que o Wesley pegou a bola um pouco mais de trás no meio campo, ele deixou uns 3 para trás na corrida e conseguiu um escanteio pro Cruzeiro, levando a bola até dentro da área. Então o Wesley precisa de campo, cara, para ele correr, para ele balançar o corpo, para ele, né, ter aquela ginga dele. É nego filé de borboleta, mano, magrelinho que chuta a bola pra frente e corre atrás dela. Então não adianta jogar centralizado. Pode até ser que dê certo em uma jogada ou outra, como foi na primeira partida, que ele recebeu aquela enfiada de bola e acabou sofrendo pênalti, mas isso vão ser as exceções, não vai ser recorrente que essa jogada acontecerá com sucesso, sabe? Então, eu acho que nesse momento de início de temporada, o Paulo Pesolano tem testado muitas coisas, a maioria delas, na minha opinião, não tem me agradado, não tem dado certo, mas foi como eu disse, eu não vou começar a criticar agora, porque o momento é esse mesmo, de quebrar convicções ou de confirmar as convicções. Então, as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, a primeira fase do Campeonato Mineiro, serve muito para isso mesmo, para o famoso laboratório. Segundo tempo, eu não gostei muito das alterações não, confesso para você. Esperava, obviamente, que o Gilberto fosse entrar em campo, principalmente se tratando do Cruzeiro precisando do resultado de fazer mais um gol, e ele acabou não sendo um dos escolhidos para entrar. O Daniel Júnior e o Juan Christian, que entraram em campo, até tiveram algum espaço, mas entraram parecendo que o Cruzeiro estava ganhando de goleada, velho. Parecia que o Cruzeiro estava 3-0 no placar, os caras tentando dar chapéu, caneta, jogada de efeito. Cara, tem que ser objetivo, mano, sabe? Tem que ter objetividade, principalmente quando você está precisando do resultado. Principalmente o Juan Christian, né, que recebeu muitas bolas, teve mais espaço, teve uma baita chance no lançamento do Bruno Rodrigues lá da nossa esquerda para a direita, onde ele finalizou de primeira, a bola passou muito perto. Então, assim, teve espaço, teve condições de fazer algo legal, mas infelizmente não conseguiu. E eu acho que os dois enfeitaram muito em lances no meio-campo ali, quando dava para ser mais objetivo. E falando de Bruno Rodrigues, que teve talvez a melhor chance do Cruzeiro na partida, né? O lance mais claro, mais cristalino, lá no primeiro tempo, onde ele carrega a bola pelo meio, ela meio que rebate na zaga e sobra para ele ali chutar daquele jeito de chapada, como ele sabe fazer muito bem. Ele capricha de direita, a bola vai à esquerda do goleiro Deneves e passa muito perto do gol. Então foram poucas as chances em que o Cruzeiro conseguiu criar, né, em campo hoje. Uma delas com o Bruno Rodrigues, uma delas com o Juan Christian, mas infelizmente a gente pecou na finalização ali. E enfim, foi um jogo difícil como eu já esperava, viu, cara? Não é porque é time do interior, etc e tal, que tem um futebol fraco, não. Eu disse, o Atlético venceu da Tombense na primeira rodada muito bem, Tombense é time de Série B, e impôs bastante dificuldade para o Cruzeiro hoje. Obviamente que a expulsão do Davó dificultou bastante, mas, enfim, dava para o Cruzeiro ter tentado algo melhor no segundo tempo ali. Achei que faltou também um pouco dos caras entrarem mais com sangue nos olhos, mas é difícil cobrar essa disposição toda no início de temporada, onde a galera tá, né, pegando no tranco ainda, se recondicionando fisicamente, voltando das guludices das férias. Falta perna, falta entrosamento, falta entendimento entre os próprios atletas, até mesmo sobre o estilo de jogo que o Paulo Pesolano gosta, né? Até porque o time do Cruzeiro é muito reformulado, e se você pega o time que iniciou a partida hoje para o time que terminou a temporada no ano passado, são poucos os jogadores, os remanescentes, né? Então vai se demandar um tempo até que haja um entendimento tático e até que os jogadores se entendam dentro de campo.
mas fica a minha frustração pelo fato do Gilberto não ter estreado hoje quando o Cruzeiro precisava fazer gol. Ah, mas o Davó foi expulso, e daí, mano? Vai pra cima, tenta meter o gol. O Cruzeiro teve 2 laterais direitos dentro de campo, o Gasolina e o Igor Formiga, e aí o Pesolano tirou o Gasolina para colocar o Ramiro, cara, quando eu acho que ele poderia ter colocado o Gilberto e tentado algo mais, tentado ser um pouco mais ousado, sabe? Mas enfim, para início de temporada tá sendo apenas um laboratório para a gente conhecer os nossos reforços, ver do que são capazes, as primeiras impressões, enfim, eu só não tenho achado que as testagens do Paulo Pesolano têm dado muito certo até aqui, mas vamos dar tempo pro homem trabalhar, porque a gente sabe do que ele é capaz, beleza? Deixa o like aí pra dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal e hoje, às 22 horas, 10 horas da noite, tem live Passar Régua pra gente voltar a trocar uma ideia sobre o Cruzeiro, beleza? Tamo junto, vamos que vamos, é nóis!